Você sabe se você tem fome física mesmo ou se é só uma vontade de comer? Consegue perceber quais são essas diferenças? Ou ainda isso não é muito claro? Bom, então hoje nós vamos entender justamente essas diferenças, se é fome ou se é uma vontade que você tem, se você está sentindo saciado, saciada, ou como é que está essa sua satisfação. Então, vamos lá entender um pouquinho melhor para te ajudar a construir essa sua independência alimentar. Meu nome é Ana Luísa Almeida, sou nutricionista, especialista em fitoterapia e saúde LGBT e vou te ajudar a construir a sua independência alimentar. Bom, começando então pela nossa fome. Fome normalmente, nós temos alguns tipos de fome, mas vamos falar especificadamente agora da fome física. Fome física é aquela que você sente quando o seu corpo já tem necessidades mesmo fisiológicas de nutrientes. Então já começa a diminuir muito a quantidade de glicose, de açúcar ali no seu sangue, e aí essa fome começa a se manifestar. A quantidade que você tinha de comida dentro do seu estômago, ela já começa a diminuir mais, e aí essa fome começa a aparecer. Normalmente vai ser aquela fome que você começa a ter irritação, ou então tem pessoas que têm dor de cabeça, começa a ter tremores também. É aquela fome que você precisa comer alguma coisa, vem até mesmo um instinto ali de busca por comida. Seria quando você come, vamos dizer, qualquer alimento, mas aquilo que você comer já vai te ajudar a trazer, a acalmar um pouquinho mais essa fome. Ela começa a aparecer e você precisa ter esse consumo de alimentos para a gente começar a aumentar o seu nível de glicose no sangue. E aí, então, depois nós temos a vontade de comer. O que seria essa vontade de comer? Normalmente é aquela. Nós temos às vezes vontades sociais, que é quando estamos em algum ambiente social, tem alguma festa, algum evento, saímos para comer alguma coisa com alguém, e aí dá aquela vontade de comer algum alimento. Pode ser específico ou não. Essa vontade, ela pode ser também emocional, então às vezes você quer comer porque tem uma emoção meio conturbada, então essa emoção tá mais gritante para você naquele momento. Às vezes é por ansiedade, por tristeza, e aí você lembra daquele alimento e você quer consumir. Isso também pode ser considerado uma vontade de comer. Não é uma fome física, mas acaba sendo essa fome um pouquinho mais emocional. E aí nós podemos também planejar comer quando está com essa vontade, talvez pensar em alimentos específicos, ver se aquilo encaixa ou não no seu dia a dia e tentar trazer isso para sua alimentação de uma forma mais equilibrada, sem que você coma necessariamente todas as refeições ou todos os dias, apenas se guiando unicamente por essa vontade. Quando você então respeita a sua fome ou então essa vontade, faz esse planejamento adequado no dia a dia, assim que você termina de fazer essa refeição, que é um dos termômetros que normalmente eu uso com os meus pacientes nas consultas, nos acompanhamentos, que é de entender como que está esse nível de fome, como que está esse nível de saciedade. Então, a gente avalia essa saciedade após a refeição. Que seria quando você come e começa a perceber se aquela quantidade de alimentos, tanto físico quanto a quantidade de nutrientes, foi suficiente ou não para atender às suas necessidades naquele momento. É essa sensação que você tem após terminar de comer, após essa refeição, como que tá essa sua saciedade. A gente consegue equilibrar melhor essa saciedade quando nós comemos devagar, que inclusive foi o assunto de um vídeo que eu já deixei aqui para vocês. Vou inclusive deixar aqui na descrição para vocês entenderem melhor esse processo de comer mais devagar, como que a gente pode construir isso para melhorar essa sua saciedade. Quando você tem esse intervalo um pouco maior desse seu processo de comer, quando você come um pouco mais devagar, essa sua saciedade, ela é melhorada e a gente consegue entender e escutar melhor esse processo, consumindo então apenas uma quantidade suficiente de alimentos naquela refeição.
E aí a gente evita que tenha esse excesso de consumo alimentar e às vezes até mesmo um desequilíbrio do seu peso. E por fim, temos a satisfação. A satisfação, ela vai muito além da saciedade, ou da vontade, ou da fome, ou de atingir todos esses três, mas ela tem a ver com a forma como você se sente assim que você faz essa refeição. A gente acaba contemplando todo esse estado de bem-estar, então você come e tem um estado de satisfação muito grande com aquela comida que você consumiu naquele momento. Então, não atinge apenas a necessidade nutricional ou então apenas a necessidade emocional, mas todo o contexto que faz parte da sua refeição. E aí, um grande benefício de você comer e ter essa satisfação ao final é que você consegue construir uma relação cada vez mais interessante e melhor com a sua alimentação, sem deixar de lado nenhum item que é importante para você e para sua construção dessa independência alimentar. E aí, uma dica para você colocar no seu dia a dia é começar a prestar mais atenção em como você se sente durante as suas refeições, para a gente começar a perceber melhor como está essa sua satisfação com a refeição. Como você se sente após comer? Quais são os pensamentos que passam por aí? Quais são os sentimentos que você tem? Compreender, então, esses sinais de fome, vontade, saciedade, satisfação te ajuda a construir melhor essa sua relação com a alimentação e com as escolhas que você faz no seu dia a dia. Então, comece a observar um pouquinho melhor, talvez, ter uma conexão com o presente no momento que você está fazendo suas refeições, para entender como isso se apresenta para você, quais são as dificuldades, quais são os processos que às vezes te impedem de ter melhor essa conexão no seu dia a dia. E se você gostou desse vídeo e quer continuar entendendo melhor essa sua construção da sua relação com a comida no seu dia a dia, continue me seguindo aqui e não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.